Bem-vindos, curiosos, a mais um vídeo do canal Segredos da Escrita. Desta vez, trazemos para vocês a interessante história Bruxas na Casa do Lago. Texto original, Relato de um Sonho Project. As ilustrações são por João dos Santos. Narração, Rafael Padrão Marques. Link do texto original nos comentários. Havia acabado de sair da igreja. E com o cansaço da semana, acabei indo direto para a cama. Na manhã que seguiria, eu me lembraria do sonho que tive e vos narro toda a estranheza que eu vi naquele sonho. Eu estava em uma sala que parecia de ser um consultório. Havia uma grande mesa retangular no meio do lugar. E um homem magro e alto, com um rosto interesseiro, vestindo um elegante terno e abrindo a porta para 3 mulheres com peles cadavéricas, lhes dava as boas-vindas. A primeira a entrar parecia ser a mais velha. Na casa dos seus 35 anos, magra, bem alta, cabelos compridos, lisos e brancos, um rosto fino, uma pinta ao lado da boca e uma tiara de prata com adornos dourados na sua cabeça. Seu nome era Agnes. Seu vestido era preto, longo e bem elegante. Era feito com um pano fino, parecia bem caro, que cobria o corpo todo daquela mulher. Apenas suas mãos e pés ficavam à mostra. Acima dos ombros, uma pelugem muito branca, e no pescoço, uma tira de couro preto. Centrada, foi puxando uma cadeira e, com muita elegância, se sentou cruzando as pernas. A segunda a entrar foi uma outra mulher, de aparência mais jovial, que parecia ter seus 25 anos. Porém, ao meu sentir, ela tinha a mesma idade da sua irmã Agnes. Seu rosto era mais redondo, seu olhar despreocupado e desatento. Seus cabelos eram castanhos, curtos e encaracolados. Vestia uma blusa escura de mangas longas, mas que deixava seus ombros à mostra. Usava calça jeans e tênis nos pés. Seu umbigo estava à mostra e tinha um piercing de prata nele. Em seu pescoço um colar de espinhos no melhor estilo heavy metal. Ela sentou-se com uma das mãos segurando a bochecha e não parecia interessada na conversa. Seu nome era Bridget. A última também parecia jovial, aparentemente 28 anos, contudo, assim como as outras, sentia que também tinha a mesma idade das suas irmãs. Seu cabelo era loiro e meio arrepiado, seu rosto era bem feminino e tinha um olhar atento, porém parecia ter preguiça e estava admirando o homem esguio com certo interesse. Suas roupas eram góticas, um vestido preto com saia de babado. Nos pés, meias listradas de rosa e preto, bota de cano curto com cadarços negros. Em um de seus antebraços tinha tiras de couro com pérolas de prata. Ela se sentou debruçada sobre a mesa, a ponto de dormir, mas um de seus olhos estava aberto e parecia comer o homem com seu olhar. O homem, de terno elegante, deu-lhes as boas-vindas e sentou-se à frente das 3, alargando seu sorriso e com um grande carisma abriu o diálogo. Ora, é um grande prazer recebê-las no meu humilde consultório. Sei que quer algo de nós, mas o que seria? Perguntou Agnes. É algo simples para vocês, as 3 irmãs. Quero que deem um fim a um certo homem. Aquele que vive na Casa do Lago. Aquele homem será bem caro. Ele não é um homem comum? Eu entendo. Por isso estou oferecendo a vocês 30 moedas de prata. O valor era alto. Na verdade, o homem falou o valor como se houvesse um significado por trás. Mas a reação das 3 foi uma só. Elas riram e debocharam da cara do homem.
achando pouco o valor recebido. 30 moedas? Quem acha que somos? Putas de bar? Nós, as 3 irmãs, cobramos 30 moedas apenas para ouvir a proposta. E você já nos deve este valor. Não precisam se preocupar. Sei bem o quão valioso é o tempo das 3. Mas nosso inimigo é o maior de todos e devemos nos livrar dele primeiro. Prometo uma recompensa, ainda maior, em forma de benefícios. As 3 começaram a prestar mais atenção no que o homem dizia e tinham um olhar mais ganancioso. Aquelas 4 pessoas continuaram conversando e o homem serviu a elas vinhos em finas taças de cristal. Elas começaram a beber de forma rude e conversar com o homem, ainda o humilhando, enquanto bebiam vinho a ponto deste escorrer pelos lados da sua boca. Embriagadas e elogiadas, o homem esguio conseguiu fazer o acordo com elas pelo preço estipulado, e com um aperto de mãos, as 3 irmãs formaram uma aliança com aquele homem de sorriso perverso. Percebi que o consultório estava mudando, de forma que agora eu estava em um lugar diferente. Via um campo aberto, muito verde, onde ficava uma simples casa de madeira, ao lado de um lago que tinha ao seu redor árvores e uma cadeia rochosa de montanhas ao fundo que completavam uma paisagem. No lago, um pequeno bote, e nele havia um homem com vestes brancas e amarelas, e essas cores pareciam se misturar de uma forma que eu não saberia explicar. O homem parecia em paz de espírito e pescava tranquilamente. Na cabeça do homem havia uma coroa. Debaixo dela, longos cabelos castanhos que desciam até os ombros. No rosto, uma barba cheia. Eu não consegui ver o seu rosto direito, seus traços, mas a coroa eu via com clareza. Era pôr do sol. O céu estava amarelado. Enquanto a noite se aproximava, trazendo a escuridão, via as mulheres de antes vindo a toda velocidade, sem que seus pés tocassem o chão. Elas voavam em grande altitude e, ao avistar o homem, desceram a toda velocidade, dispersando as nuvens do céu. As 3 mergulharam no lago com extrema violência, e sua investida fez as águas se agitarem e explodirem, como se tivessem estourado bombas debaixo d'água. O pescador ficou em pé no barco, tentando entender o que tinha acontecido. Ele viu o momento que os peixes apareceram já mortos na superfície da água e ficou incomodado ao ver os peixes que havia perdido. A água, frente ao homem, formou um redemoinho e de dentro dele uma mulher emergia. Era Agnes, saindo de dentro do lago, como se estivesse subindo uma escada, usando de toda a sua elegância. Ela, com um simples movimento de mão, fez com que quase todo o lago fosse congelado, restando apenas alguns pontos que ainda haviam água. O homem retirou sua coroa e a colocou segura em seu cinto. Mas de dentro da água, vindo por trás do homem, Bridget e Janet vinham ao ataque. Janet pulou bem alto e em suas mãos havia um imenso martelo. E com este tentou esmagar o homem com barco e tudo. Porém o pescador deu um salto para fora do barco, se esquivando por bem pouco. Ao que parecia, Janet tinha uma magia que lhe dava força sobrenatural. E caso o golpe tivesse sido bem sucedido, o homem teria sido derrotado ali mesmo. Já Bridget estava em pé, sobre um pedaço de gelo flutuante no lago, e em suas mãos materializou 2 facas de arremesso e jogou-as contra o pescador, que com grande destreza se esquivou deste ataque e se pronunciou: "O que fazem? Por acaso eu lhes fiz algum mal?" Agnes, a irmã mais velha, fez uma cara de deboche, abrindo um largo sorriso malicioso.
Bridget, com seus cabelos encaracolados, mostrava suas facas ameaçadoramente, e Janet lambia os beiços, como se satisfeita pelo que fazia. Elas cercaram o homem e pareciam prontas para um novo ataque. O pescador, que se equilibrava sobre uma pedra de gelo, percebendo as intenções de suas inimigas, correu para fora do lago, pulando sobre as partes ainda congeladas, e fazendo o mesmo, as 3 mulheres vinham em seu encalço. Quando o homem, com grande vantagem, conseguiu alcançar as margens do lago e parecia pronto para fugir, Janet deu um salto usando de sua força superior e foi para cima do homem com seu enorme martelo. Ela deu um golpe que vinha pela horizontal para acertar o lado do homem, mas o pescador se esquivou deitando seu corpo sobre suas pernas. Era um tipo de esquiva que só se via em filmes de arte marcial. Janet, surpresa por errar seu ataque, passou direto pelo homem e não teve tempo de se preparar direito, caindo como uma bala contra o chão, levantando muita poeira no local. Bridget foi a segunda a atacar. Ela parecia ser muito ágil em seus movimentos. Seu último salto antes de tocar o chão foi dar uma pirueta e no meio do movimento ela desmaterializou as suas facas. Ficaram em forma de luz e as juntou formando uma espada romana. Assim que seus pés encontraram a borda do lago, deu um grande impulso para estocar o homem mirando em seu abdômen. Porém, o pescador fez um movimento ousado. Ele se abaixou e, como se rolasse, evitou a estocada por aquela espada e com o seu corpo atingiu o joelho de Bridget, que sem equilíbrio caiu contra o chão, ao passo que sua espada, de tão afiada, afundou na terra, deixando só o cabo à mostra. Enquanto isso, Agnes tinha dificuldades em se movimentar sobre o gelo flutuante do lago, e por isso percebeu que suas irmãs tinham sido sobrepujadas. Agnes, ao ver que o homem poderia atacar Bridget, se adiantou e, ainda no lago, moveu sua mão de baixo para cima e fez com que a água se congelasse e fosse para cima do homem em formas de estaca de gelo bem grossas e pontiagudas. O pescador foi obrigado a se mover mais uma vez e por pouco não recebe um ferimento mortal. Ser atacado por 3 mulheres poderosas e experientes o haviam obrigado a ficar na defensiva, e por isso só conseguia desviar até então. O gelo feito por Agnes não foi apenas ofensivo. Ele criou uma espécie de parede pontiaguda entre o homem e Bridget, colocando a irmã de cabelos encaracolados a salvo de um possível contra-ataque. Foi neste momento que Agnes finalmente conseguiu sair do lago e se pôs de pé ao lado de Bridget. Neste meio tempo em que as irmãs atacavam o humilde pescador, Janet, com seu enorme martelo, estava novamente de pé e conseguiu se unir às suas irmãs. Agnes moveu suas mãos de cima para baixo, fazendo a grossa e pontiaguda parede de gelo virar água. Agora, elas tinham o homem em suas vistas e ficaram a encará-lo. As 3 se entreolharam e começaram a fazer movimentos de mão que pareciam ser hipnóticos e criavam ilusões, como se houvesse mais de 3 pessoas onde estavam, criando imagens falsas das posições dessas bruxas. Foi então que elas começaram a recitar em alguma língua estranha e blasfema, própria somente daqueles que praticavam magia negra, e dessas recitações surgiram flechas, pareciam ser 1000 flechas sendo materializadas em pleno ar e sendo recoberta por uma camada de vapor congelante. Ao ver tal magia, o homem uniu suas mãos como se fosse fazer uma oração e avisou: "Se não pararem, vou ter que revidar." As mulheres ignoraram, pois sabiam que venceriam, e todas as flechas foram em direção ao homem. Ele fechou os olhos e, com o rosto sereno, falou uma única palavra. Esta palavra, de tão
poderosa afastou todas as flechas de si. As setas congeladas caíam e penetravam o solo como se tivessem grande peso. E de seus buracos que eram feitos, o gelo se espalhava como se tentasse recobrir toda a terra. Mas o homem permaneceu parado, e o gelo que vinha até ele começava a evaporar. O homem tinha uma grande muralha de calor que o protegia contra aqueles efeitos nocivos. Esse aí está difícil de morrer. Mencionava Agnes. Irmã, isso não pode continuar assim. Eu quero matar aquele bastardo. Mencionou Bridget. Irmãs, vamos usar nossa forma final, ou vamos ter muito trabalho com ele. Sugeriu a Janet. Agnes fez um aceno de cabeça e, consentindo, as três começaram a se transformar. Suas unhas viraram garras, cada um de seus dentes se tornou grande e afiado. Seus olhos tinham a cor negra, com pupilas amarelas, e suas veias começaram a saltar de suas peles. Você vai pagar pela nossa humilhação, falava Agnes. Foi neste momento que uma poderosa voz ecoou e me fazendo tremer. E ela dizia somente a mim: elas vão atacar. Janet pegou seu grande martelo e foi investir contra o homem. Agnes, por sua vez, criou um caminho de gelo e surfava em cima deste, sendo que o caminho era feito para ir para o lado do homem. Aproveitando o ataque de suas irmãs, Bridget materializou um grande número de flechas, que vindas de cima foram em direção ao homem. E a voz potente mais uma vez narrou o que acontecia. Agora ele vai se defender das flechas. O homem levantou sua mão, como se mandasse algo parar as flechas que vinham em sua direção. E realmente elas pararam. E o homem fez mais um gesto de dedos, e as flechas se viraram para sua frente, vindo a atacar primeiro Janet, que usou seu martelo para bloquear as flechas. As demais setas foram em direção a Bridget, atingindo a própria bruxa que as conjurou. Foi neste momento, aproveitando a brecha que o homem tinha do seu lado, Agnes tentou acertá-lo com suas garras congelantes, mas aquele homem, com a agilidade de um gato, deu um salto e girou no ar, se desvencilhando daquela investida mortal. Tinha sido por pouco, pois com o movimento de suas garras, Agnes tinha feito uma grande muralha de gelo que, se acertasse o homem, com certeza teria o matado. Ele vai revidar, clamou a voz. O homem caiu atrás de Agnes e lhe acertou com golpes com as palmas da mão. Seu último acerto fez a mulher voar para longe e cair para perto do lago. Janet, muito persistente, veio para acertar o homem mais uma vez com seu martelo. O homem encheu seus pulmões e soltou um grito, em forma de uma forte palavra, fazendo um pesado martelo escapar das mãos de Janet e ser arremessado para o alto. Aquele pesado martelo, ele veio a cair sobre sua dona com grande peso e esmagando por inteiro. Mais uma vez, e ainda que ferida, Bridget materializou uma lança em suas mãos, mas antes que pudesse usá-la, o homem tirou um chicote de dentro de seu manto. Bridget rangeu os dentes e deu o primeiro passo para tentar lançar um ataque contra o homem. Mas este, sem perder tempo, e com o estalar de seu chicote, desarmou Bridget. A bruxa foi consumida pelo ódio, e sua fúria a fez rugir como o tigre. Mas o homem não se intimidou, e com um movimento estalou o seu chicote. De tão forte foi tal estalo, que causou uma grande onda de impacto, que foi atingindo toda a terra e parecia abrir o chão, jogando as setas que antes tinham sido enterradas, jogando-as para o alto e fazendo-a cair contra Bridget. Esta até tentou correr, mas devido aos ferimentos anteriores, acabou sendo perfurada por uma centena de suas próprias flechas.
A grande onda ainda veio atingir o lago e fez com que todo o gelo se espatifasse em pedaços, que caíam aos seus arredores como uma chuva de navalhas. Agnes, que estava próxima ao lago, caída pelo último golpe do homem, somente viu o gelo vindo em sua direção, logo sendo atingida por aqueles cacos. Ela olhou para o homem e estendeu a mão em sua direção, como se fosse falar algo, mas deu seu último suspiro. A voz potente dizia onde cada flecha, cada caco pontiagudo de gelo tinha perfurado o corpo daquelas mulheres, e também, em relação a Janet, cada osso que havia se partido. A voz narrou que elas morreram por suas próprias ações e não pela vontade do homem. O homem, simples pescador que era, olhou ao seu redor tudo o que havia acontecido. Estava triste por perder aquelas almas em uma batalha inútil. Eu saí voando de perto do lago, foi de uma forma involuntária, como se estivesse sendo dirigido a outro lugar. Eu desci voando e quando meus pés tocaram o chão, percebi que não era mais um mero espectador e que fazia parte da cena. Vi ao longe 2 batalhões com armaduras de cores diferentes, um de cor vermelha e outro de cor azul, indo um para cima do outro, com o fio da espada ceifando a vida de todos que tocava. Ambos os batalhões eram feitos puramente de mulheres guerreiras que se degladiavam com grande violência. Foi quando uma mulher de armadura vermelha, sendo uma armadura medieval mais rubra que as outras, se apresentou no meio do campo de batalha, cavalgando um poderoso corcel. Era a guerreira-chefe de um dos batalhões, e suas inimigas de armaduras azuis tentavam a todo custo vencê-la. E foi quando finalmente aquelas soldados inimigas a derrubaram, e quando uma delas estava prestes a desferir o golpe fatal, uma aliada da guerreira-chefe a salvou com uma ombrada. As demais guerreiras se uniram contra as outras soldados e conseguiram salvar a guerreira-chefe, repelindo aquele ataque inimigo, mas a batalha ardia em chamas e continuava. Eu fui para longe daquele local e percebi que as nuvens no céu estavam passando bem mais rápido que de costume, uma clara mensagem que o tempo estava passando muito mais rápido, e quando dei por mim tinha chegado a um vilarejo que estava todo alagado. Mesmo assim, as pessoas estavam alegres, festejando e jubilando, pois tinham vencido a guerra, e foi assim que meu sonho acabou. Muito bem, curiosos, essa foi a história de hoje, e eu gostaria aqui de apresentar algumas explicações oficiais sobre esse conto. O homem que contratou as mulheres, ele queria o coração do homem que pescava no lago, e por isso elas acabaram sendo pagas. As mulheres, elas pareciam ser vampiras, né? E por isso que no sonho era como se elas tivessem a mesma idade, embora elas fossem fisicamente diferentes. Obviamente, o homem no lago era Jesus. Quem teve esse sonho foi Rodrigo Santos, lá em 2013, e esse sonho foi trago pelo Relato de um Sonho Project. É um comentário bem interessante colocado no site oficial, foi do Antônio Mamede. Comentários bem ele diz que o sonho é uma revelação do Espírito Santo. Feito por a primeira Antônio parte Mamede, dos sonhos, as pessoas estão em consultório, oficial, né? As pessoas vão quando estão doentes. É lá que as 3 mulheres vão aqui para vocês. E as atendem ao inimigo. E as assassinas representam os 3 segmentos da igreja que é infiel, que tem por objetivo matar a palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Na segunda parte do sonho, o ataque parece que vai ter sucesso. Porém, nada impede o poder de Deus. Poder este representado pela voz do Espírito Santo que narra o que vai acontecer. Essa igreja não ataca. Ela se defende e contra-ataca. As flechas retornarem significa que as armas da igreja são diferentes das do inimigo. A igreja tem como arma o jejum, a oração e o clamor ao sangue de Jesus.
Na terceira parte, as mulheres com armaduras medievais lutando entre si simbolizam a religião antiga e falida que depois da obra do Senhor, que é a luta na segunda parte do sonho, acabam lutando pelo território que ainda sobrou. Mas mesmo assim, no final, temos a vitória do Senhor e seu povo comemorando em alegria. Bom, curiosos, na minha interpretação, as mulheres, como bem dito por Antônio Mamed, representam a igreja, o que fica bem pertinente porque a igreja é uma palavra feminina, né? Então, representando as mulheres em si, que no caso, como ele diz, é a igreja infiel. Bom, foi isso, essa foi a história de hoje, espero que tenham gostado. Desculpem aí por estar um pouquinho rouco nessa narração, né? Alguns problemas aí no meio, mas a gente vai superando aos poucos. Deixa seu like, se inscreva no canal e até uma próxima.